Gente, bom, vou passar então a palavra para o nosso presidente da frente, fazer a abertura dos trabalhos, senador Roberto Requião. Fica mais charmoso. Tudo bem? Tá bom, senador? Microfone do cidadão. Cadê a técnica? O som no microfone de pé. Pronto. Colega do som, nós precisamos ter som no... Ali, por favor. Deixa eu devagar. Aqui é o homem do microfone. Alô, pronto, senador. A presença de um técnico especializado sempre é bem-vinda. Companheiros da mesa, companheiros do plenário. Por que eu os chamo de companheiros? Companheiro é uma palavra de origem latina, italiana. Significa compane, com pão. Companheiros são aqueles que, sentados à mesma mesa, dividem o pão. O pão doce e farto dos bons momentos e o pão amargo e parco dos momentos difíceis, que são, Ciro, os momentos que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nós temos um governo que se coloca num quadro que responde a um perfil internacional. E nesse lançamento da frente, eu queria iniciar esta nossa conversa, que será seguida por outros companheiros da mesa ou não, com este contexto onde se insere o que está acontecendo no Brasil. Porque o que acontece aqui tem acontecido há muitos anos no mundo e fundamentalmente na Europa. Eu diria a vocês que lá atrás, com a queda do nazismo, do nacionalsocialismo, e com o estabelecimento do comunismo na União Soviética, países da Europa, com o pavor da experiência comunista, passaram a construir o que nós poderíamos chamar, Ciro, de Estado social. O Estado que respeita o trabalho, que respeita as minorias, o direito das mulheres, que se viabiliza num contexto de sustentabilidade, o que significa também o respeito à natureza. E o Estado social avança até que, com a queda da referência da União Soviética, em função de uma série de problemas internos, vemos um recrudescimento do domínio anterior e desejado do capital financeiro sobre o Estado. Esse recrudescimento se organiza num tripé. Em primeiro lugar, a precarização do Estado, com superpoderes para o capital financeiro através da magnificação do Banco Central. Segundo ponto de apoio do tripé, porque com a magnificação do capital financeiro, o Estado se transforma num Estado gendarme, num Estado de armas, num Estado policial, que se presta única e exclusivamente para conter a revolta popular em relação aos abusos do capital financeiro. Mas o segundo ponto de apoio é a precarização do parlamento, através do financiamento privado de campanha. Financiamento privado de campanha sem limites, que vai atropelando e diluindo o aspecto programático dos partidos. E passamos a ter parlamentares que não se reportam mais aos seus discursos de campanha ou aos fundamentos programáticos dos partidos que os lançaram. E tem como referência única e exclusiva o desejo dos seus financiadores
Não existe mais partido, não existe mais compromisso programático e apenas se reportam aos desejos e imposições dos seus financiadores de campanha. É a precarização do parlamento. Isso nós vemos no Brasil em todas as instâncias, desde as câmaras municipais, às assembleias legislativas e, tragicamente, de forma brutal, no próprio Congresso Nacional. O terceiro ponto de apoio desse tripé de avanço do capital financeiro sobre o Estado é a precarização do trabalho, é a precarização dos direitos do trabalhador, o negociado se sobrepondo ao legislado, paralelamente ao fim da previdência pública. Então, nós passamos a ter um Estado em que a visão da fraternidade e da justiça social é completamente eliminada e que se reporta única e exclusivamente aos desejos do capital. É um quadro de uma moldura internacional, ao qual nós poderíamos contrapor hoje uma aliança entre o trabalho e o capital produtivo. Capital produtivo é o capital que investe numa fábrica, que investe num projeto de serviços, que gera salários, que produz bens, viabiliza empregos e condição de vida aos seus trabalhadores. O capital financeiro é o capital vadio, é o capital que não produz o botão de uma roupa, que não produz a peça de uma máquina, que não presta um serviço, mas vive basicamente hoje, no Brasil e no mundo, do financiamento da dívida pública, a qual ele forçou estados soberanos a contraírem de uma maneira rigorosamente ilimitada. Este avanço do capital financeiro se traduz no Brasil num golpe parlamentar que derruba um governo constituído e garantido via eleição, através do voto popular. E este governo, de uma forma bem sintética, apresenta um projeto. É o projeto chamado Ponte para o Futuro, que é o projeto do capital financeiro consolidado, por exemplo, pelo Acordo de Washington, que transforma um país como o Brasil de país soberano numa espécie de Estado associado a grandes potências ou a grandes interesses econômicos. A Ponte para o Futuro. A Ponte para o Futuro propõe que o Brasil seja o celeiro do mundo, fornecedor de commodities, de produtos não industrializados, agrícolas ou minerais, em estado natural, baixo teor de industrialização. Propõe uma agricultura de alta tecnologia e grande mecanização. Ora, a tecnologia e a mecanização no Brasil já são avançadas e a nossa produtividade, Ciro, é igual ou superior, por exemplo, à produtividade norte-americana. Mas eles propõem a venda ilimitada de terras brasileiras para fundos de pensão ou interesses estrangeiros no Brasil, sem limite de tamanho, e o avanço da produtividade seria conseguido através da injeção de mais capital e ocupação de territórios como o território da Amazônia, que se pretendeu entregar, e não se desistiu disso ainda, a mineradoras canadenses para predação, ocupação e desmatamento. Isso provocou uma reação internacional que vocês todos devem ter acompanhado. Mas esse tipo de modelo, tecnologia alta e mecanização, obviamente desemprega. Ele não leva em consideração a agricultura familiar rural, que produz 70% de tudo que nós consumimos na nossa mesa, o que alimenta a população brasileira. E ela provoca um desemprego brutal. O governo tem uma solução para isso também. E a solução é semelhante à solução da industrialização chinesa lá atrás. Só que a China, quando o capital americano passou a sair dos Estados Unidos para utilizar a mão de obra baratíssima chinesa, em substituição à mão de obra que era alimentada por conquistas sociais consistentes dos Estados Unidos, a China vivia uma relação de trabalho quase que feudal.
Quando eles entraram na China, nas zonas especiais de exportação, para um chinês conseguir, mesmo a baixo salário, uma remuneração, significava garantir a melhoria do seu almoço e o jantar da sua família. No quadro de desenvolvimento chinês da década de 70, sem sombra de dúvida, isso era um avanço. E eles então pretenderam que poderiam conter a rebelião popular do projeto liberal absolutamente subordinado ao capital financeiro com a precarização absoluta do trabalho. E que a redução dos salários e das garantias sociais permitiriam, a exemplo do que ocorreu na China no processo inicial da desindustrialização, a contenção das revoltas populares. Não vai acontecer isso no Brasil. Em primeiro lugar, porque nós não somos a China que saiu na década de 70 de uma estrutura de trabalho medieval. E, em segundo lugar, porque nós vivemos todas as conquistas sociais do Ocidente. Nós vivemos as conquistas da CLT, da época do Getúlio Vargas, e os avanços das garantias sociais e do trabalho foram tremendos. Mas eles imaginavam que se precarizassem estas conquistas de forma absoluta, conteriam, com a oferta do emprego, a revolta popular com a garantia do almoço ou da possibilidade de um jantar para as famílias. É evidente que o Brasil não aceitará, do ponto de vista do trabalho e da evolução social do nosso país, este atraso, esta regressão na estrutura trabalhista. E o que se pode esperar, então, desse processo é uma revolta popular pesada. Mas essa revolta tem sido frustrada com uma narrativa dos meios de comunicação de que estamos recuperando um espaço para o crescimento. Vocês ligam a Globo, a CNT, essas rádios todas em cadeias estaduais, regionais e nacionais, e vocês veem a notícia, tudo vai melhorar. Estamos conseguindo melhorar índices disso e daquilo. Mas é uma mentira absoluta. A economia não apresenta nenhum sinal de melhora. No entanto, é evidente que nós estamos num ciclo de depressão da economia capitalista e mais hora, menos hora, nós vamos ter uma evolução a partir principalmente da economia europeia, uma vez que a economia americana já se recupera. Mas isso não acontece no curto prazo. Ainda, argumento mais pesado para conter este projeto da ponte para o futuro é a posse daquela dupla da Disneylândia nos Estados Unidos da América, o Donaldo e o Mickey, que é o seu vice. Donaldo Trump e o seu vice, que é o Mickey. Eles conseguiram uma vitória eleitoral expressiva, se contrapondo ao desemprego provocado pela fuga de capital dos Estados Unidos. E o discurso deles é o discurso que tende a dizer que evitarão de todas as maneiras a saída de capital. América para os americanos, tanto a América do Norte quanto o resto da América do Sul. É a velha política norte-americana do Big Stick, do grande porrete que vem lá de trás da história dos Estados Unidos. Mas esta política do Trump, ela se inviabiliza por um fato essencial. Enquanto que aqui no Brasil e na América do Sul, a política externa dos países é realizada pelo executivo, é uma prerrogativa dos presidentes, a política externa é presidencial. Nos Estados Unidos da América do Norte, a política externa é formulada pelo parlamento. E o parlamento norte-americano tem uma expressiva maioria republicana que é financiada pelos capitais que foram para a China viabilizar as zonas especiais de exportação, o que levou ao desemprego nos Estados Unidos. O Trump soma esse potencial explosivo do desemprego com uma regressão via racismo, via um nacionalismo xenófobo com horror ao estrangeiro. Os latinos e nós, os brasileiros, somos chamados por eles de porcos latinos.
mas ele não poderá, em função da maioria republicana no Congresso, mexer na saída de recursos americanos aplicados na China. Resta, para a consolidação do recurso, a consolidação do regime e das promessas, bloquear investimentos no Brasil e na Argentina. Então, esta proposta liberal, que já era inviável em função da resistência e do avanço social do trabalho no Brasil, se inviabiliza de forma praticamente absoluta pelas suas próprias contradições internas, pela inocência ou absurdo da sua formulação e pelas atitudes do presidente Trump nos Estados Unidos, que está vetando, por exemplo, a entrada do Brasil na OCDE. Eles querem o Brasil como seu quintal. E esta é uma proposta que, lamentavelmente, atinge todas as potências que se organizam no mundo hoje. Antes de ontem, eu jantei na Embaixada da China. A China está com 200 empresas instaladas no Brasil. E, de repente, o embaixador nos dizia: o nosso interesse muito grande é o Nordeste. Mas por quê? Porque nós queremos plantar cana no Nordeste. Nós temos um programa chinês de evitar a contaminação do ar pela queima do petróleo e dos resíduos, e nós estabelecemos que 20% do combustível queimado na China tem que ser do etanol. Vejam vocês. Então, a proposta dos BRICS, como a proposta dos europeus ou a proposta dos americanos, é ocupar o nosso espaço territorial, nos transformando num celeiro do mundo, produtor de combustíveis menos poluentes e de um trabalho semi-escravizado. Não há que se esperar atitudes do famoso capital externo, venha da onde vir, inclusive dos BRICS, que interaja no sentido da melhoria da condição de vida do povo brasileiro. Apresentei para vocês o perfil de uma tragédia. Mas existe saída para isso, Ciro? Claro que existe saída. Vamos, de uma forma rápida e à medida da minha possibilidade pedagógica, descrever a recuperação da Alemanha nos anos 30 e dos Estados Unidos nos anos 30. A Alemanha quebrou, perdeu a guerra para a Inglaterra e a França, e o Tratado de Versalhes, que foi o Tratado da Paz, lhe impõe sanções tão pesadas que praticamente tudo que a Alemanha produzisse seria pagamento de indenização de guerra. A economia se inviabilizou de forma absoluta. A moeda alemã, como a nossa hoje, não tinha conversibilidade. Mas o capital alemão sobrevivia da rolagem da dívida alemã, com juros altamente atrativos, enquanto que não havia, na verdade, possibilidade concreta de investimentos na produção, da indústria ou dos serviços. A Alemanha tinha o capital girando, correndo atrás do próprio rabo, ganhando e acumulando valores, mas esterilizando a possibilidade de investimento na produção, desenvolvimento e multiplicação do trabalho. Um liberal alemão, chamado Horace Greeley Hjalmar Schacht, assume o comando da economia alemã. Da noite para o dia ele esquece que era liberal e passa a ser alemão. Primeira providência que toma, uma providência clara e singela: a Alemanha só compra de países que da Alemanha comprarem. E a Alemanha passa a pagar as suas compras com produtos produzidos na Alemanha. Escapa da conversão da moeda nesse momento. E a segunda medida, faz uma aliança com grandes empresas alemãs. Porque a Alemanha tinha uma economia altamente complexa, como é complexa a economia brasileira hoje, embora submetida a comandos estrangeiros e a interesses que não são da multiplicação de empregos ou do bem-estar social. Faz uma proposta muito clara aos empresários alemães. Mas antes, ele pega a tal rolagem da dívida, a taxa Selic, da rolagem da dívida pública alemã, e joga para o chão
Não havia mais a possibilidade do capital alemão se multiplicar através dos juros da rolagem da dívida. No Brasil é o contrário. É o Banco Central na mão do Itaú e do Bradesco que comanda a economia e multiplica os juros de forma fantástica, a ponto de termos tido aí um aumento, se não me engano, de 23% ou 33% no último trimestre, de vantagem sobre o ano passado no balanço do Itaú e talvez também no do Bradesco. Mas ele propõe o seguinte: vocês não têm mais condição de rolar o seu dinheiro no financiamento da dívida pública, mas vocês têm condição de investir os seus recursos, que não eram conversíveis. Se não fossem investidos na rolagem ou dentro da Alemanha, eles virariam pó. Vocês têm condição investindo na recuperação da infraestrutura alemã. O governo alemão se associa a grandes empresas, ThyssenKrupp, aquelas grandes empresas, principalmente do setor metal mecânico, e cria uma moeda não moeda, a MEFO. MEFO quer dizer moeda do setor metálico, em alemão. Muito bem. Esta moeda, que era uma letra, não era moeda, ela não emitia um papel, ela não punha nada em circulação, portanto, ela não era inflacionária, era garantida pelo Banco Central Alemão com juros de 4,5% ao ano, o que é um juro extraordinário, ontem e ainda hoje, para qualquer tipo de investimento produtivo, fundamentalmente garantido pelo Banco Central. Em uma semana, conta a lenda, a inflação alemã desapareceu. E em 6 meses se restabeleceu na Alemanha o regime de pleno emprego. Por quê? Uma associação do Estado com o capital produtivo. É bem verdade que não havia, por parte de Hjalmar Schacht, nenhuma preocupação social. Ele não se preocupou com o salário mínimo e com o emprego dos alemães, foi uma consequência da oportunidade que ele deu ao capital. Aliás, nós sabemos hoje que o capital nunca se preocupou com emprego e produção. O capital se preocupa com a sua multiplicação. Vez por outra, precisa investir na produção, gerando empregos, porque não existe outra maneira de ganhar dinheiro. Se se der ao capital a oportunidade, por exemplo, de investir na dívida, como a dívida pública brasileira, vocês vão ver o que vem acontecendo desde a época de 80, da década de 80. A industrialização do Brasil vai desaparecendo. Na década de 80, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Quais eram os tigres asiáticos, parceira? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje, 40 anos depois, nós não chegamos a produzir mais do que 15% do que eles produzem. Porque nós entramos na aventura da Guerra Fria. Domínio absoluto dos Estados Unidos. O Brasil não poderia fazer isso, não poderia investir naquilo, e isto conteve de forma brutal o nosso processo de desenvolvimento, que tinha sido, de certa forma, garantido até pelo governo militar, que, com todos os seus absurdos defeitos, foi, na sua essência, um governo nacionalista. A Alemanha se recupera, mas há outro exemplo fundamental que eu tenho que expor para vocês no lançamento da nossa Frente pela Soberania. Com a crise imobiliária da década de 30 na Flórida, quando os imóveis da noite para o dia passaram a valer o que realmente valiam, e não o que uma supervalorização imobiliária havia simulado, os Estados Unidos quebrou. No início, o sujeito tinha um terreno que valia $10 mil. Não havia emprego, a recessão era muito grande, e ele conseguia financiar num banco esse imóvel por $20 mil. Mais adiante refinanciava por 40, mais adiante por 80. Até que este castelo de cartas desmonta. E desmonta de uma forma brutal, porque durante esta valorização do mercado financeiro, os Estados Unidos deixou de investir em planejamento de médio e de longo prazo, em tecnologia industrial, e regrediu, inclusive industrialmente, do ponto de vista da tecnologia. Mas daí a crise começa. O presidente era o Franklin Delano Roosevelt. E ele começa um projeto de recuperação que chamou-se New Deal. No nosso português aqui, um novo pacto.
Nos Estados Unidos, naquele momento, o industrial se destacava. Era o Henry Ford. O Henry Ford se apropriou das ideias de um economista famoso na época, e importante até hoje no mundo, chamava-se Taylor. Taylor dizia o seguinte: nós aumentamos a produtividade com a especialização do trabalho. Ford pega essa ideia da especialização do trabalho e coloca numa linha de montagem. Na montagem dos seus automóveis, o Fordinho, que todos nós conhecemos. Eu até tenho um numa coleção privada. Pois muito bem. Então, um grupo de trabalhadores especializados montava a caixa de troca, o outro montava o diferencial, o outro montava a parte elétrica, e com uma velocidade incrível o carro era montado, aumentando de forma brutal o resultado do trabalho especializado dos funcionários do Ford. Mas isso empolgou a economia norte-americana. Essa empolgação chegou ao limite absurdo do presidente Roosevelt chamar o Ford para condecorá-lo numa cerimônia expressiva. Paz, meus senhores, Henry Ford publicamente recusa o prêmio. Estupefato, Roosevelt pergunta a ele: mas por que a sua recusa? Eu estou recusando porque a linha de montagem especializada impede o desenvolvimento americano e a saída da crise. Mas, meu Deus, por que isso acontece? Acontece porque nós não temos mercado de consumo. E nós estamos aumentando brutalmente a produção sem ter quem compre. Nós vamos jogar os Estados Unidos da América numa situação irremediável. Meu Deus, diz o Roosevelt, o que faço então? Qual é a saída para isso? Ford não titubeia. Presidente, reduza por lei o horário de trabalho dos trabalhadores americanos e aumente o salário, dando uma garantia de salário mínimo, que você, de certa forma, recupera a capacidade de consumo dos Estados Unidos da América. Foi o caminho. Foi o começo da recuperação norte-americana. Então, introduzida pelas ideias de Ford, o novo pacto americano passou a trabalhar também a política social de valorização do trabalho, com a diminuição da carga horária e dos horários dos trabalhadores. Mas não foi só isso. Veio, ao lado disso também, daí já disciplinado por economistas que hoje são famosos no mundo como Keynes, os grandes investimentos públicos. Não na parceria com empresas privadas, como ocorreu na Alemanha, mas com grandes empresas públicas voltadas ao abastecimento elétrico, à indústria metalmecânica, à construção de portos, de estradas, de colégios e de hospitais. Empresas públicas são as famosas autoridades do Tennessee, onde começou esse projeto. O Estado, investindo pesadamente, quebrou o ciclo depressivo da economia americana e colocou a fazer girar a roda da economia de uma forma favorável ao emprego e ao desenvolvimento. Vocês estão vendo que nós estamos fazendo exatamente o contrário no Brasil? Que nós estamos diminuindo os salários, liquidando direitos, que nós por 20 anos congelamos os investimentos públicos do Brasil de uma forma absolutamente estúpida, sonhando o sonho de alguns equivocados que se encantaram com o liberalismo econômico e o dinheiro no bolso de outros tantos corruptos que comandam a República junto com Michel Temer. Porque no Brasil hoje parece óbvio para 97% dos brasileiros que nós não temos um governo, nós temos uma quadrilha. E temos um congresso de zumbis, mortos-vivos, que por vantagens pessoais, pela ilusão de que trazendo uma ambulância, fazendo um puxado numa escola ou numa creche, irão perpetuar e garantir os seus mandatos, nós estamos consagrando essa loucura toda que vem na contramão do interesse e do desejo do povo brasileiro. Eu não vou dizer a vocês que nós não precisamos de algumas mudanças na CLT. Comecei a minha vida, Ciro, como advogado trabalhista. Eu conheço as quadrilhas de advogados que acionam um patrão que demite o empregado, mesmo que o empregado tenha tentado matar a martelada a mulher e a filha do patrão durante o expediente.
porque se transformaram também em industriais da legislação trabalhista. Alguma coisa tinha que ser feita, mas eles não fizeram uma transformação, eles fizeram uma destruição de todo o projeto para nos transformar em trabalhadores semi-escravos, subordinados a interesses de capital financeiro internacional e de potências que não querem um Brasil-nação, não querem ouvir falar na soberania, que desejam um país submisso, celeiro do mundo, como pretendia a divisão de trabalho do consenso de Washington. Nós temos saída. É claro que nós temos saídas. Os exemplos são aí os exemplos alemão, os exemplos americanos e o próprio exemplo do Japão, que fez uma parceria através do Keidanren. Keidanren era uma associação do Estado com os principais industriais japoneses, que viabilizou também uma retomada brutal do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que desrespeitavam de forma absoluta a legislação de patentes através da retroengenharia, desmontando, montando de novo, fazendo melhor, não respeitando patente alguma e avançando. O problema do Brasil é um problema de fácil solução. Nós temos aí quase 400 bilhões de reservas cambiais. Podiam alavancar uma retomada do desenvolvimento. Nós não temos grandes empresas do setor metal mecânico como tinha a Alemanha. Temos empresas, mas não desse porte, em outros setores. Mas nós temos a Petrobras. A Petrobras revitalizada e capitalizada era responsável por cerca de 80% de todos os investimentos feitos no Brasil até muito pouco tempo. E a Petrobras pode fazer se reconstruir e ser retomado o processo da cadeia de desenvolvimento produtivo no Brasil. Temos todas as condições de saída. O que nós não temos é governo, o que nós não temos é Congresso Nacional. Mas, fundamentalmente, nós não temos, nesse momento, uma direção clara e um entendimento preciso do que pode ser feito e de quais são as causas reais da crise que nós estamos vivendo. Nós temos mobilizações pontuais. Alguns grupos ligados a uma estatal que está sendo liquidada protestam, mas sem a compreensão do todo. Nós precisamos de uma frente única do movimento social e de uma frente única partidária para viabilizar um desejo consciente e forte da população brasileira, refletido num processo eleitoral que diga não a tudo isso. Então, um dos objetivos da frente da luta pela soberania é levantar o nível de consciência sobre o que está acontecendo, mostrar as possibilidades claras de retomada do desenvolvimento com experiências muito próximas no mundo em países que viveram crise semelhante, mas advogar o referêndum revogatório, que dará força a um próximo presidente da República, para dizer não a toda a estupidez internacionalizante que foi votada no Congresso. E reiniciar um processo de desenvolvimento suportado nas experiências passadas, conhecidas e bem-sucedidas. É claro que o Brasil tem jeito, mas nós precisamos criar, acima de tudo, quadros médios que entendam isso. Eu vou aqui para o raciocínio do velho Antônio Gramsci. Nós vivemos hoje num momento parecido com o que vivia o Gramsci na Itália, onde diziam: os operários sentem a agrura e a dureza do domínio do capital, mas não pensam e não formulam. Os intelectuais nas academias pensam e formulam, mas pensam como contadores, porque não sentem e não sofrem o sofrimento dos trabalhadores. O Gramsci imagina, então, a figura do intelectual orgânico dos trabalhadores. Era um sujeito que, sem ter frequentado uma academia, pensava, formulava e sentia o sofrimento dos trabalhadores, porque estava vinculado à origem proletária dos trabalhadores do Brasil, ou pela sua própria prática, pela sua condição de nascimento, ou por uma adesão intelectual a esse processo. Os intelectuais orgânicos formulavam propostas. Propostas existem por aí, mas elas só seriam levadas adiante com quadros médios, quadros que compreendessem com clareza as propostas e passassem esta compreensão para a base social,
do país, da população, da Itália, então. Lá atrás, os trabalhadores, que não teriam condições menores que os intelectuais, mas não tiveram a oportunidade de frequentar escolas, de ter tempo para trabalhar, para refletir, presos na escravidão de um trabalho mal pago. Com isso se mobilizava o processo. A isso eu acrescentaria, para finalizar, as ideias de um tio-avô do nosso Odorico, que vocês não conheciam, chamava-se Plekhanov. Era um dos intelectuais da Revolução Soviética. E ele advogava a prática da publicidade e da propaganda. A publicidade, dizia o tio-avô do deputado Odorico, é o aporte de um conjunto de ideias lógicas para um pequeno grupo de pessoas. Seriam os quadros médios. E a propaganda é a compactação dessas ideias em alguns slogans simples que mobilizem a população. A Frente da Soberania Nacional está tentando fazer isso. Nós não temos a pretensão de nos dirigirmos a incríveis e numerosas plateias de militantes, de brasileiros revoltados e insatisfeitos. Mas nós estamos tentando trazer o debate para quadros médios, que tenham acesso à informação. Não precisam ser acadêmicos, frequentadores de universidades ou possuidores de títulos, mas que tenham a condição de raciocinar em cima disso e ajudar a grande mobilização, que deve desaguar num referêndum revogatório e a reconstrução de um Brasil sob o signo da fraternidade, como diz o nosso Francisco. Francisco é o Papa, Francisco Bergoglio, que apesar de ser argentino é um sujeito excepcional. O Papa já deixou claro, repetindo a velha Bíblia, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, na Bíblia, não é nem outro Deus e tampouco é o diabo. Mamon, em hebraico, é uma palavra que significa tão só e simplesmente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a nação e o povo ao capital financeiro. Nós precisamos de um governo popular, vinculado aos interesses de perpetuação do processo civilizatório brasileiro na construção da nossa nação, que está sendo interrompida pelos pilantras que dominam a política brasileira no Senado, na Câmara e no governo federal, e trazer isso tudo num grande movimento popular a um referendo revogatório. Candidato à presidência, temos aqui o Ciro, mas acima de tudo, nós precisamos de uma proposta clara que possa ser formulada e viabilizada, por exemplo, com as nossas reservas cambiais e exemplos de recuperações econômicas de países num passado muito recente, mas que sejam calçadas pelo entendimento de uma população que vai garantir ao governo as mudanças. É a recriação do Brasil que foi interrompida por um golpe amalucado, ao qual eu e seguramente os companheiros que estão nessa mesa se opuseram com firmeza. Obrigado, minha gente. Vou agora passar então a palavra, muito obrigado, para o nosso ex-ministro e nosso candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero pedir permissão aos conterrâneos cearenses, Odorico, meu estimado amigo, Elmano, meu estimado amigo, e Zezinho Albuquerque, meu estimado amigo, para cumprimentar a mesa toda nas pessoas desses três brasileiros absolutamente respeitáveis, mais que isso, brilhantes pelo rápido testemunho que cada um deu aqui. Meu velho e querido amigo, senador Requião, meu velho e querido amigo, deputado Celso Pancera, e meu caro, estimado amigo, deputado Patrus Ananias, que vem das Minas Gerais para encantar o Brasil aonde quer que caminhe. Veja,
depois de se ouvir coisas tão lúcidas, tão concretas, tão contundentes, há uma vantagem de você poder encerrar brevemente sua intervenção dizendo: faço minhas as palavras de cada um dos que me antecederam. E eu, por prudência e recato, deveria fazer basicamente isso. Mas eu queria fazer alguns destaques que eles não fizeram, porque elogio em boca própria é vitupério, e nesse caso eu quero fazer a devida menção. Há uma importância transcendental nessa iniciativa, senador Requião. Meu caro Pancera, meu caro Patrus. Há uma transcendental importância nessa iniciativa, pelo menos de duas gravíssimas naturezas. A primeira é que vai se demonstrando pelo exemplo de que o santuário da democracia, que é o parlamento, não pode ser confundido com o pardieiro de pilantras que parece ser hoje a maioria do parlamento. É preciso, para que os amantes da democracia tenhamos exemplos para que a população volte a confiar de que, se há tão expressivo número de pilantras do parlamento, isto se deve a um problema que é um pouco mais cá embaixo do que lá. Porque é preciso que a gente, com toda o fraterno carinho, com a fraterna solidariedade, compreendendo os constrangimentos que pesam sobre o nosso povo, ajudar o nosso povo a lembrar, volto a dizer, pelo exemplo, porque o palavrório político anda muito desmoralizado, de que todos que ali estão eleitos pelo povo. Portanto, se é tão extensa a presença de bandidos, de ladrões, de entreguistas do interesse nacional, de perseguidores do interesse do pobre, é preciso que o pobre, que o nacional, que o brasileiro dê valor ao seu voto. E é preciso que, pelo exemplo, a gente mostre ao povo que não é verdade o que a manipulação moralista dos imorais do centro do poder do Brasil fazem, de não distinguir o joio do trigo. Porque para a grande mídia é bom que a população pense que a política não tem decência, que não tem espírito público, porque eles sabem que só a política pode desestabilizar esse pacto reacionário, conservador e entreguista que está infernizando a humanidade, especialmente o nosso país. E o exemplo também, a outra razão transcendentalmente importante, é aquilo que, de forma absolutamente brilhante, mais uma vez, o que nele é muito comum, o senador Requião nos faz pensar, lembrando Gramsci. É a busca por uma hegemonia moral e intelectual que nós, do campo mais nacional, mais progressista, mais popular do Brasil, perdemos. Se nós não tivermos clareza, humildade, sensibilidade para compreender que nós perdemos a hegemonia moral e intelectual do debate brasileiro, permitindo que acontecesse o que está acontecendo, nós não acharemos de novo o fio da meada de reconectar o nosso coração e de reafirmar a hegemonia moral e intelectual dos valores da decência, dos valores da república, dos valores do compromisso com os mais pobres, dos valores com a defesa do interesse nacional. Porque estes valores todos estão sob grosseiro ataque. E esses ataques não se fazem para a inteligência do povo. Se fosse, nós ganharíamos. Esses ataques se fazem por adjetivos que, ao serem novelizados, promovem a percepção de uma generalização incabível. Por exemplo, existe ou não existe corrupção na política? Basta então que se pegue o mau exemplo impune, se ponha novelizado diariamente em horário nobre nas organizações da grande mídia, nepotista e corrupta que comanda o país, e não se faça o contraponto, para nem sequer mencionar, ainda que seja por mera obrigação, de que há muita gente séria e decente. Vocês já viram alguém dizer assim, ó, tem um bocado de ladrão, mas tem também aqui o Patrus Ananias, que foi ministro, foi prefeito, foi... e aquilo outro, nunca respondeu por um mal feito na vida. Não tem esse contraponto, que no mundo, por exemplo, lá fora, mais civilizado, sempre há. De maneira que discutir com a população, afirmando, tentando criar uma consciência, não é, média, criar uma corrente de opinião que não alise nossas contradições, que não doure a pílula daquilo de errado que eventualmente fizemos de boa fé, porque senão nós não reconectaremos o nosso coração. E aí, exercitar a soberania, meus compatriotas brasileiros, mais que isso, meus irmãos queridos cearenses,
Soberania, se foi dita pelo Patrus, que é a capacidade de se tratar com decência, com dignidade, com solidariedade os mais pobres, pode também ser vista igualmente como a capacidade de uma comunidade nacional mandar no seu próprio nariz. E hoje o jogo é este. Não creio que haja qualquer tipo de solidariedade internacional. As relações internacionais, eu não gosto disso, apenas afirmo para constatar, ainda são assentadas basicamente por interesses e força, violência. O que guia hegemonicamente as relações internacionais são interesses. E esses interesses, uma vez contrariados, são defendidos por força. Força ativa ou meramente força dissuasória, força iminente. E o Brasil perdeu a sua soberania, porque, como dizia o velho Getúlio Vargas, que imolou-se em nome destes valores que nós estamos tratando em pleno século XXI, se suicidou para fazer um manifesto à nação brasileira, excitada igualmente naquela data contra seus amigos, para atender aos seus algozes, mesma reunião de conversa mole moralista, de ajuizamento generalizante de que a política é um pardieiro de pilantras que alcança até o Palácio do Catete, avança até o filho e o braço direito do Getúlio, a mesma conversa. Rigorosamente o mesmo arranjo de forças, e como é muito cedo isso, foi em 54, os mesmos interesses específicos, petróleo, mercado nacional, regulação do sistema financeiro, tributação da remessa de lucros, afirmação de uma rede institucional, legal, de proteção aos interesses superiores numa nação civilizada, que são os interesses da força do trabalho, pela CLT. Mesma agenda. É uma coisa tão ridícula e a gente, vulneráveis que somos, caímos de novo na mesma esparrela. E repare bem, se o Getúlio dizia que a independência política é um ato de vontade, arriscado muitas vezes, não foi o caso brasileiro, pacífico, pode haver essa possibilidade, afinal de contas um gesto simbólico de desembanhar uma espada na beira de um riozinho mequetrefe como o Ipiranga, afirmou pela boca de um português que não tinha menor apetite pelo Brasil, a independência nossa, pelo menos como conta as historiografias oficiais. Porém, a verdadeira soberania, a verdadeira autonomia nacional, dizia o Getúlio lá, como vale hoje dramaticamente, só se afirma pela capacidade de mandar no nosso próprio destino. E sofisticadamente há dois pelo menos, grandes mecanismos de controle nacional por centros estratégicos do poder no planeta. Um é a dependência tecnológica. Não sei se todos aqui sabem, 80% dos remédios que nós tomamos vem do estrangeiro. Não sei se todos aqui sabem, 100% da microeletrônica dos nossos celulares vem do estrangeiro. Não sei se sabe que um carro montado em Betim, nas Minas Gerais, ou em Resende, no Rio de Janeiro, do nosso Patrus, ou na nossa Curitiba, como tem lá a Audi, 80% do valor de um carro montado no Brasil vem do estrangeiro. O coração rico do carro, a mecatrônica, os computadores, vem tudo do estrangeiro. Não sei se sabem, toda a informática embarcada ou diretamente utilizada por nós, pelos computadores, caixas eletrônicas, catraca eletrônica de cinema, bilheteria para se identificar na entrada da Assembleia, tudo vem do estrangeiro. E isto está se agudizando. E o outro grande, grave caminho de subordinação das nações a partir dos centros estratégicos de poder no planeta, e eu nem deveria colocar isso no plural ainda, porque ainda é muito no singular, tem a ver com a subordinação financeira. E aqui talvez esteja a mais grave emergência do Brasil. Por que se consegue que o povo de Minas Gerais, o povo que produziu Tiradentes, o povo que produziu Antônio Carlos de Andrada, um dos mentores da Revolução de 30, o povo que produziu Tancredo Neves, para não ser muito mais longo do que minha homenagem merecida ao povo mineiro, o povo que deu Juscelino ao Brasil, o povo que deu Itamar Franco, que confrontou o processo inflacionário, que entre nós era uma negociata, acabou de aceitar passivamente a entrega a estrangeiros, um deles, uma estatal, 3 hidrelétricas da CEMIG já amortizadas nos seus valores. E isso é o destino.
que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco, penso eu, e vou concluir, é a exaustão do nosso povo diante da falta de exemplo, de coerência. Por que está acontecendo no Brasil? Nos coloquemos por um minuto que seja humildemente na pele de um dos 13 milhões e 400 mil brasileiros desempregados. Nos coloquemos ainda que por um segundo no olhar de um dos mais de 10 milhões de brasileiros empurrados por biscate, para a informalidade, correndo do rapa, sendo reprimidos nas ruas do Brasil por aí afora. Nos coloquemos por um átomo, um segundo, uma fração que seja, na condição de uma mãe, ou de um pai, ou de um irmão, de um dos 61.800 brasileiros assassinados nos últimos 12 meses, dos quais apenas 8% são investigados. Nos coloquemos numa família, num familiar de um dos 700 mil brasileiros, a maior população carcerária proporcional do planeta, quase tudo jovem, quase tudo negro, quase todos pobres, e que hoje, flagrados com pequeníssimas quantidades de drogas, entram no presídio e têm que aceitar o ferro no queixo de uma facção criminosa, num crê ou morre literal, em que naquele primeiro dia ele será serviciado à noite e no segundo será assassinado se não se alinhar aos comandos A, B, C do crime organizado, das facções criminosas que estão fazendo acordos vergonhosos com as autoridades políticas do nosso país. E se nós estivermos na cabeça por um desses ângulos quaisquer, e nem nos lembrarmos do medo que uma pessoa tem de precisar da rede de saúde, e nem nos lembrarmos da injustiça que é uma escola pública que não prepara o filho do trabalhador para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho a risco, ainda assim é preciso que a gente tenha humildade para entender que o que o povo viu recentemente da política foi assim, ó, reduzindo ao que, infelizmente, parece ser o dominante no imaginário do país. Metade mais um tiquinho dos eleitores elegeram uma candidata que foi caçada na esteira de um romance novelizado de corrupção generalizada. Não estou dizendo que isso é verdade. Esta é a versão. E a outra metade, menos um tiquinho, votou no outro candidato que afundou, atolado na mais chocante crônica de banditismo, com componente de vulgaridade, mafiosos, como as gravações revelaram. Põe isso na cabeça do nosso povo. Não é para menos. Então, para a sociedade, a percepção de que não tem saída desse pardieiro é grave. E nós só iremos sair, e foi a grande pergunta que o Requião fez, com duas questões. Primeiro, o exemplo. Segundo, a ideia. O exemplo, Vossas Excelências estão dando, e há muitos brasileiros dando esse exemplo de tentar lutar na contramão de todas essas superficialidades, incompreensões, demagogias, paixões, ódios que dividem o Brasil agora. Ora, veja, um país complexo, difícil, heterogêneo, maravilhoso, assustador como é o Brasil, agora obrigado a aceitar que se está dividido entre coxinhas e mortadelas. Não cabe o Brasil nesta redução, que é uma imposição do paroquialismo partidário da política de São Paulo, que se lá não fez tanto mal, ao Brasil está fazendo um mal extraordinariamente grave. A ideia há de ser um projeto nacional de desenvolvimento. E cada palavra dessa, para além de significar coisas muito complexas, impõe uma consciência que nós precisamos ter de que é um punhado grave, ameaçador de conflitos. Porque projeto supõe encerrar a mitologia neoliberal, que nos foi vendido como ciência boa e até hoje nos é replicado como ciência boa, mesmo depois da derrocada de 2008, em que nem no Fundo Monetário Internacional se encontra mais um papel, um texto, um rabisco de alguém que ainda tem a coragem intelectual de defender uma impostura dessa que produziu a maior hecatombe do capitalismo global, no centro do capitalismo global, que é a América do Norte, em 2008. Só nós é que estamos replicando, mofado, esse thatcherismo desmoralizado intelectualmente e pela observação empírica do que tem acontecido na humanidade. Pois bem, o projeto nega tudo isso. Não será o espontaneísmo individualista do entrechoque competitivo das forças do mercado que vai responder ao desafio do desenvolvimento de um país. Nunca foi.
Não há precedente. Ninguém precisa ser muito ilustrado, muito brilhante, para tentar responder uma pergunta muito simples. Nós vamos imitar qual exemplo? Nós vamos por qual caminho? Qual foi a nação do planeta que dispensou a presença do seu Estado Nacional e entregou os atos e tratos e desafios e complexidades do desenvolvimento ao espontaneísmo individual do entrechoque do mercado? Nunca houve. Só quem não conhece como é que funciona a compra governamental americana a pretexto de defesa, a pretexto de corrida aeroespacial, a pretexto de saúde pública, financiando aos bilhões com dinheiro público, não é? A pesquisa, o desenvolvimento, a extensão disso, e a compra governamental produzindo. Ainda assim, hoje, o Donald, é muito boa essa, o Donald, né? O Donaldo está discutindo taxa de câmbio com a Angela Merkel, está discutindo a alocação de empreendimento industrial japonês do outro lado da fronteira. O nome disso é política industrial de comércio exterior, o nome disso é projeto nacional, o nome disso é distorção do mercado para atender ao interesse nacional, assim como ele lá o vê. Não é? Porém, não basta ser um projeto que diga o que é que queremos ser, com começo, meio e fim, quais são os prazos, quais são as metas, quais são os objetivos, qual é a bodega que sobrevive nesse mundo sem um plano. Então, uma nação vai viver sem um plano. Qual é o plano? O que é que o Brasil quer ser? Onde nós estamos e para onde fomos? Para onde vamos? Em matéria de energia, de aço, de escola, de saúde, em matéria de divisão internacional do trabalho. Por que nacional? Ora, porque não há precedente de história de desenvolvimento global. Por quê? Porque nós somos nacionalistas exacerbados, nos arrupiamos quando ouvimos o hino nacional? Também. Mas não, negado. O problema é que a condição de produzir, a condição de trabalhar, portanto, de ter emprego, de ter dinheiro para pagar saúde, educação, segurança, é um fato que não é global. Por exemplo, a condição de financiamento é global. Faz 8 anos que a taxa de juros do mundo rico é negativa. E nós temos a maior taxa de juros do mundo, ainda que esteja caindo dramaticamente, porque eles produziram agora a iminência de uma crise bancária. Já há quase 600 bilhões de reais de crédito de recuperação duvidosa na contabilidade oficial dos bancos, parceira. Eles estão atirando no próprio pé, por isso que estão correndo atrasado, para reduzir a taxa de juros. Mas ao reduzir em cima da mesa, estão fazendo canalices, tipo operação compromissada, Raquel. No mundo inteiro, operação compromissada significa 2 a 3% do volume bruto. No nosso país, e isso merece uma denúncia para o Ministério Público, esta gente está hoje com 1.184 bilhões de reais de operação compromissada, vencendo em 4 dias. Eles vão fraudar as eleições. Se qualquer um de nós tiver a iminência de ganhar as eleições e não beijar a cruz do rentismo, eles vão fazer um ataque especulativo ainda na véspera da eleição contra o real. 4 dias, patrões, é o vencimento da tal operação compromissada, que é uma operação para ajustar a liquidez de curto prazo entre os bancos privados. No Brasil, o titular, quer dizer, o passivo, é o Banco Central Brasileiro. Canalhas, 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 que inventam nomes mirabolantes para poder falar nos salões aquilo que a gente acusa um menino de assaltar como bandido. Para eles é swap cambial, operação compromissada, e isto nada mais é do que roubo, assalto à mão desarmada. Ladruagem da pura e boa, e grande e volumosa. Tem saída? Tem. Agora, por que não pode ser global? Porque o nível de maturidade tecnológica não é global. O Brasil tem um retardo tecnológico extenso e está piorando com todas as coisas, os dados que o Pancera nos deu aqui, e nós estamos simplesmente pagando mais de 10 bilhões de dólares alugando a inteligência dos outros, naquilo que se chama royalties. E por que de desenvolvimento? Porque acreditem, meus companheiros da mesa, meus irmãos e minhas irmãs do auditório, o Brasil faz muitos anos não tem o menor compromisso com crescer. Porque nós montamos uma tremp, câmbio, me lembro do Bolsonaro perguntado sobre o tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico é assim: câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Esta tremp pretende colocar a economia brasileira no piloto automático. Então qualquer um pode ser presidente da República, desde que não mexa no que interessa. E aí
As três coisas fazem com que crescimento seja um subproduto. E eu vou terminar. Quer ver? É assim, ó. Em 1980, o Brasil representava, com 130 milhões de habitantes, 1% do comércio do mundo. E a China, na data de 1980, com 800 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio do mundo e a China representa 12,5% do comércio do planeta Terra. Quem está certo? Eles ou nós? Não é para transplantar institucionalidade, não. Cada país tem a sua. Mas os marcos de economia política não são tão vários quanto as institucionalidades. Trata-se basicamente de ordenar que tamanho e presença o Estado tem na relação com a iniciativa privada. Mas não há precedente de nenhum Estado nacional reduzido a uma dimensão mínima e desentranhado da economia em que o mercado sustente desenvolvimento. Não aconteceu jamais. Caramba, se a teoria não serve, por que a gente não observa a realidade dos outros? E isto tem a ver um pouco, e concluo, definitivamente agradecendo a paciência, que o grande problema do Brasil é falta de projeto. Nesses anos de 80 para cá, o Brasil cresceu pífios 2% ao ano em média. A população do mesmo querido cresceu 1,7% ao ano. Ou seja, por cabeça, nós crescemos 0,4% ao ano nos últimos 40 anos. Menos de 0,5% por cabeça. Dado que somos a pior concentração de renda do mundo, e a gente sabe que este crescimento relativo foi concentrado em que num país como o nosso, eu estou atrás de fazer um meme, segura aqui para mim. 6 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é 600, nem 6 mil. 6 brasileiros, Odorico, têm hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres. E não pagam imposto. Sabe quantos países do mundo não cobram imposto sobre lucros e dividendos? O Brasil e a Letônia. Com todo respeito aos irmãos da Letônia, que outro dia estava uma pessoa da Letônia no auditório. Na Fundação Getúlio Vargas, eu tive que pedir 1000 desculpas, ele não parece ser o modelo. Sabe quanto é a tributação sobre a herança dos ricos na República Bolivariana do Donaldo, nos Estados Unidos? 40%. Sabe quanto é em Minas Gerais, com dificuldade de pagar os funcionários? 4%. Sabe quanto é no Rio de Janeiro, desastrado como está? 4%. E no limite, o único estado que cobra 8%, que é o limite máximo da Constituição, é o Ceará. Não por acaso o estado que está mais sólido do ponto de vista financeiro fiscal do país. Ou seja, saída tem. Mas, e agora definitivamente termino, não será pela soma de ideários fragmentários. A falta de um projeto causou um problema na nossa retomada da sociedade civil brasileira. Quando nós nos redemocratizamos, nós estávamos sem projeto e estávamos já sofrendo a perversão neoliberal esmagadora como ponto de vista de propaganda ideológica. Resultado da grande, extraordinária vitalidade da sociedade civil brasileira se organiza de forma fragmentária, atomizada. Quem quiser saber qual é a agenda das pessoas que são atingidas por barragem, entra no site do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem. Quem quiser saber o que é a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ou a Central dos Sindicatos Brasileiros, ou, enfim, todas as centrais, entra no site de cada uma delas, há uma dinâmica, tem reunião, tem sede, tem lugar para fazer, tem tudo. Agora, onde é o Sindicato do Interesse Nacional? Cadê? Porque a soma de interesses fragmentários não dá o interesse nacional. E isso traz ao argumento anterior. Meus parabéns, saibam que vossas excelências estão pintando como aquilo que o Sabedoria Popular diz, um olho em terra de cego. Muito obrigado a todos. Obrigado, nosso ex-ministro Ciro Gomes. Eu vou agora compartilhar aqui com o nosso deputado Eumano. Só um dado a mais. Em 1980, 1/3 da produção brasileira era indústria. 1/3 da produção brasileira em 1980 era tirado da indústria. Hoje, nós estamos tirando 8% do PIB brasileiro em indústria. Voltamos ao que era 1910. Obrigado. Bom, passar para o Eumano, vamos aqui dividindo aqui, e ele vai coordenar, então,
os encerramentos e a participação nossa aqui.